Boa noite, pessoal. Vamos fazer a prece inicial? Gostaria agora de chamar a nossa companheira Ana Maria, palestrante da noite. Boa noite. Vamos pedir que a paz de Jesus possa iluminar os nossos corações e as nossas mentes, para que o pouquinho de estudo de hoje a gente consiga discernir corretamente, entender e conseguir aplicar na nossa vida, na companhia dos nossos companheiros espirituais. Que a paz de Jesus faça morada nos nossos corações. Hoje eu escolhi um tema, o nome dele é Vencendo os Nossos Medos. Medo todos nós temos, né? De algum tipo, aquele que disser que não tem medo, e é extremamente impossível isso acontecer com o ser humano. Então, para começar, a gente vai definir o que é esse sentimento chamado medo. O medo, ele pode ser definido como um estado psíquico de inquietação constante, de agitação, ou ainda de uma impaciência perante a um perigo real ou um perigo imaginário. Como é que funciona isso? O medo do perigo real é aquele sentimento de algo que já nos aconteceu e que acabou nos causando um trauma. Por exemplo, quando nós somos assaltados, a gente fica traumatizado. Quando passamos por uma grave doença, a gente fica... Qualquer espirro para a gente passa a ser temeroso. Andar de avião e por aí afora. Então, nessa situação, o medo que nós sentimos é um medo real. Agora, o medo no perigo imaginário são sentimentos e inquietações falsas. Porque são situações que ainda não aconteceram. Mas como é que isso funciona? Nós, os seres humanos, nós temos a capacidade de pensar, ok? E quando nós pensamos fixando em determinada situação, esse pensamento acaba convertendo numa realidade mental. Então,
Então, para nossa mente, aquilo é uma realidade. Mas, na verdade, aquilo não aconteceu. Por exemplo, se nós pegarmos geralmente os rapazes, vamos supor, mais jovens, rapaz assim extremamente alto, ou obeso, ou extremamente magro, ou porque usa óculos, se ele tiver latente dentro de si essa realidade, e se ele achar que determinado grupo de jovens não vão aceitá-lo daquela maneira que ele nem vai tentar mostrar suas qualidades, mostrar quem é, ele não vai nem sequer tentar interagir, deixando assim a possibilidade de se integrar naquela sociedade. Isso é realidade para aquele indivíduo. Não quer dizer que aquele grupo vai ter esse mesmo pensamento. Então é o tal do sofrer por antecedência, né? Mas se a gente vai estudar esse sentimento chamado medo, nós vamos ter que então analisar a potencialidade desses sentimentos. E aqui no nosso caso, no caso do medo, tem o seu lado ruim, sim, que vai ser o objeto do nosso estudo. Mas o medo também tem um lado saudável e que é necessário para nós. Por exemplo, nós podemos dizer que os medos saudáveis são os chamados medos racionais, que são aqueles medos que nos impulsionam, que tiram a nossa impulsão ou os nossos atos irreflexivos. Eles acabam nos trazendo duas situações, esses medos racionais, que nós podemos dar os nomes de medos naturais e de medos amigos. Os medos naturais são aqueles medos que a maioria de nós nascemos com eles, que pode ser o medo do fogo, o medo dos grandes ruídos, o medo do desconhecido, o medo da morte, o medo dos mortos. A maioria dos indivíduos já nascem latente esse medo. E o outro, que são os chamados medos amigos, é aquele medo que nos leva à prudência. E é através desse medo que nós vamos manter a nossa integridade. Como, por exemplo, um motorista não ultrapassar numa curva. Não brincarmos à beira de um precipício. Não riscarmos um fósforo perto de combustível. Esses medos, na verdade, foram embutidos em nós pelo Pai, pela sua bondade e sua misericórdia, que era a maneira de frear os nossos impulsos e nos levar à preservação da nossa integridade. Então, mesmo o medo tem situações e tem ocasiões que ele é extremamente necessário. Mas como toda moeda tem dois lados, é claro que tem um medo ruim, aquele medo que vai nos causar prejuízo. Esse é o medo patológico. É o medo que já está enraizado, inclusive na parte física do indivíduo. Ele é descrito da seguinte maneira: o medo patológico é destrutivo, ele tem como resultado a nossa imobilidade. Ele imobiliza o ser humano. Ele atinge as nossas forças mais íntimas, causando sintomas emocionais de temores, que acabam por complicar e estagnar o nosso crescimento de vida material e de vida espiritual. Por quê? Antes de reencarnar, nós temos um projeto de vida. E nós temos que cumprir esse projeto de vida. E se nós permitirmos que o medo nos estagne, não nos permita crescermos, nos desenvolvermos, nós não vamos cumprir o nosso projeto de vida. Correto? E o medo patológico também tem dois estágios, que
recebem o nome de medos inimigos e de medos irracionais. Os medos inimigos são aqueles que causam a total imobilidade no indivíduo. Ele não tem ação. É aquele indivíduo que ele não assume família, ele não assume profissão e ele não se assume na sociedade. É o famoso medroso nato. E geralmente esses indivíduos, eles usam uma outra carapaça para não mostrar que tem medo. E o outro é o chamado medos irracionais. Inclusive, nessa pesquisa, eles dizem que o medo patológico leva o indivíduo a ter medo de pessoas, de lugares, de objetos, de imóveis. Aí eu não entro naquela casa porque na porta tem um determinado objeto que quando eu defronto com aquele objeto, eu estremeço inteiro e não consigo adentrar naquela casa. Ele coloca toda uma energia negativa num objeto inerte. Nós sabemos que todos os objetos têm energia, mas somos nós que vamos atuar sobre o objeto e não ao contrário. Então, esse nós podemos dizer que, repetindo, é o medroso nato. E para que ele possa achar cura, ele tem que assumir que ele é medroso. Não tem que ter vergonha de que está passando por esse tipo de estágio. E os medos irracionais são aqueles medos que bloqueiam totalmente o raciocínio do indivíduo. Vocês já ouviram quando o cara fala assim, vou no dentista não. Eu tenho medo de dentista. Não do tratamento, eu tenho medo do dentista. Eu não vou no médico, porque essa simples dor de cabeça, vai que ele acha um tumor. Pior ainda, vai que eu vou no médico e me dá injeção. Eu tenho medo de injeção. Esse tipo de medo tolhe o bom senso do indivíduo. Ele corre o risco, inclusive, de ser instalado em seu corpo físico uma doença por medo de enfrentar a realidade. Isso vai contra a lei divina. Porque o nosso corpo físico é a morada do nosso espírito, a casa que Deus nos doou para que morasse o nosso espírito, para que possamos crescer, desenvolver e novamente voltar à casa do Pai. Então, nós temos obrigação de cuidar do nosso corpo físico. Nós temos que fazer a trajetória de vida na melhor saúde possível. Então, tira o raciocínio do indivíduo. Não enfrentar um dentista porque tem medo de dentista. E, gente, quem tem medo, medo dói. O indivíduo sofre. E é uma luta consigo mesmo. Porque às vezes fala assim, mas eu sou um marmanjo, vou falar que eu tenho medo de dentista? Tem que falar sim. Eu tenho medo, eu preciso de ajuda para poder ultrapassar esse estágio. Bom, então, em resumo, o medo a gente já aprendeu, tá? Ele vem de uma situação real, que é um trauma. Ele pode vir de uma situação imaginária, que é o medo daquilo que nem aconteceu. O medo tem o lado necessário e bom para a preservação do indivíduo. E nós temos o medo patológico, que é o medo que vai estagnar o indivíduo, tanto na vida material como na vida espiritual. Então é esse que a gente vai analisar a partir de agora. Mas como é que nós devemos proceder quando nós somos atingidos pelo medo? Veja bem, a pergunta é quando somos atingidos, porque todos nós temos algum medo no decorrer da nossa vida. Não tem como dizer que não tem, tá? Então nós vamos ter que achar um meio de administrar essa situação. Porque extinguir não tem como. Eu posso trabalhar essa situação, numa próxima futura, eu posso sentir medo de uma outra situação.
Então, o que nós temos que aprender é administrar esse sentimento a nosso favor. Tá, então como é que a gente procede? Vamos lá. Primeiro, como ele apareceu? Como que esse medo apareceu? Qual foi a situação? Por quê que eu permiti que esse medo se instalasse? Fui eu que permiti que esse medo se instalasse? E aí vem, quando aconteceu esse medo? Na infância? Na adolescência? Ou numa vida passada? Porque eu sou o ponto de partida. Eu vou ter que conseguir detectar aonde tudo isso surgiu. Se eu não tenho um trauma de infância, se eu não tenho um trauma da adolescência, se eu não crio situações onde eu sofro medo, ansiedade, tudo antes de acontecer, eu não sou esse tipo de ser humano, será que esse medo não é reflexo de uma encarnação anterior? Bom, se somos nós que podemos achar o ponto de partida, pela lógica é nós que vamos ter que trabalhar tudo isso. Mas, se nós não conseguirmos nos libertar racionalmente dessa situação, nós temos que pedir ajuda. Não dá para sair sozinho. Eu tenho que procurar ajuda, sim. Você lembra? Nós temos que vir aqui, fazer o trajeto de vida e ainda ser feliz, viu, gente? Com todo esse monte de problema aí, que quando a gente não tem, os outros arrumam pra gente, a gente tem que dar um jeito de vibrar essa situação, administrar todo esse contexto, crescer e ainda ser feliz. É fácil, não é? Não é fácil. Mas a gente vai ter que aprender a administrar. Hoje a gente está falando do medo. Nós temos ressentimento, nós temos mágoa, nós temos tristeza, nós temos depressão, nós temos uma gama de sentimentos que vai nos atingir durante a nossa trajetória. Tá? E sozinho, às vezes não consegue. E não é vergonha nenhuma pedir socorro. Tanto é a gente vê a nossa vida, ninguém vive sozinho. Quando a gente é jovenzinho, a gente procura um parceiro, ou uma parceira, monta uma família, dessa família monta outro, tudo vai crescendo. A gente está no contexto da sociedade, no trabalho, no contexto religioso, a gente não quer ficar sozinho. E por quê? Na hora de dor e sofrimento, eu tenho que esconder dos outros que isso está acontecendo. Eu tenho que pedir ajuda, eu tenho que pedir socorro. Então, quem é que eu devo procurar? O que eu faço com essa situação? Estou vivendo essa agitação, esse inferno mental constantemente. Como é que eu faço para livrar isso? Claro, primeiramente, a gente vai dizer que é na fé. A gente vai falar, quando a gente vê um companheiro, um amigo, a gente fala, ora para Deus, né? Eleve o seu pensamento, faça caminho em orações, peça ajuda. E principalmente, gente, lembram, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele nos destinou um Espírito para nos acompanhar do nascimento até o desencarne, se necessário for, um tempo ainda na erraticidade. O nosso anjo da guarda. Está todo mundo dando bom dia para o anjo da guarda? Despedindo de noite. Ele passou o dia inteiro correndo atrás da gente, nos induzindo, nos livrando do perigo, nos cutucando no ouvido que é certo, que é errado. Não faz isso. Você pode se prejudicar, você pode prejudicar o outro. Será que a gente lembra dele o dia inteiro? Ou de noite só, obrigado pela ajuda, pela companhia? Porque esse Espírito é a nossa ligação com o plano maior. É um Espírito elevado. Tá, primeiro estágio, a fé.
Segundo, a família, gente. A família. Aqueles que nos amam. Os mais chegados. Dividir essas experiências. Dos nossos pais, nossas mães, nossos irmãos, nossos primos, o pessoal mais chegado da gente. Trocar essa experiência. Porque eles também viveram essa situação. E a família vê nesse indivíduo que é dor e sofrimento que ele está passando. E apoiar da melhor maneira possível. Correto? Terceiro estágio. Procurar, sim, uma ajuda espiritual. Na religião qualquer que seja. Aqui eu não posso falar em nome das outras religiões. Posso falar em nome das casas espíritas. Quando o indivíduo chega nessa situação, porque tanto aqui como na casa que eu trabalho e as que eu visito na região, tem o pessoal da entrevista, onde caminha, né, para a assistência necessária desse indivíduo. E a casa espírita, quando começa a tratar o indivíduo na parte espiritual e percebe que a parte física já foi lesada, com certeza eles vão ser orientados a procurar psicólogos, psiquiatras e terapeutas. Porque esses estudos científicos estão trazendo muitas benesses para a humanidade. Então a casa espírita não vai dispensar, se necessário for, a ajuda do terapeuta, onde ele vai cuidar do corpo que já está adoecido, e a casa espírita, o mundo espiritual, cuidar da parte espiritual. Tá? É isso que eu posso propor em nome do kardecismo. Mas qual é a real visão do espiritismo em relação ao medo? Lembra que quando a gente falou, nós temos que identificar esse medo? O espiritismo prega que nós temos uma única vida, porém, com diversas encarnações e reencarnações. Portanto, a gente acredita que muitos medos do hoje são reflexos, sim, de uma encarnação anterior. E por que que isso acontece? Porque pode ser que numa encarnação anterior nós tenhamos burlado as leis divinas. Ou possamos ter sido vítimas de algum algoz que burlou a lei divina. Correto? Então, os males do ontem acabam se refletindo na nova existência. Eu trouxe alguns exemplos para a gente analisar junto. Por que que o Espiritismo fala isso, gente? Porque se nós somos um único Espírito, que vamos usando vários corpos, em várias existências, em situações diferenciadas, esse Espírito tem um arquivo. E nesse arquivo vai ter uma somatória de coisas boas e de coisas ruins. Correto? Então, por exemplo, o indivíduo que tem medo de multidão. Será que essa pessoa não foi condenada e, quem sabe, até apedrejada em público numa outra encarnação? Porque ela não consegue localizar o porquê que ela tem medo de estar naquele monte de gente, onde ela poderia se sentir segura. Ao contrário, ela sente pânico. O medo de altura. Não teria esse indivíduo se suicidado ou, caído num precipício? Aquele medo, aquele terror. Que o indivíduo, às vezes, tem que subir no elevador e no 15º andar, dá dó de ver, que soa frio, tem pânico, tem medo. E não aconteceu nada com ele numa situação dessa. E quem tem medo de água? Não teria morrido afogado? Não é da encarnação atual. É reflexo de uma encarnação anterior. Medo de lugares fechados, não teria perecido dentro de um calabouço? Medo de animais, não teria sido sacrificado por algum animal?
é nesse ponto que o Espiritismo acha que consegue ajudar o indivíduo quando está nessa situação de inquietação mental constante. Porque, gente, vocês se lembram bem quando vocês sentiram um medo terrível? A cabeça ferve, é um pânico total, é uma adrenalina no corpo, é suor frio, a pessoa sofre dia e noite. E às vezes não é dessa encarnação. E o que o Espiritismo acha que ele pode ajudar? Da seguinte forma, trazendo a realidade. Somos um ser único. Temos no arquivo várias encarnações. É fácil. Vamos fazer a nossa reforma íntima. Recomeçar, reiniciar em cada existência. Lutar para que o que é do passado fique no passado. E que eu fique liberto para poder seguir a minha nova trajetória de vida. Por isso que o Espiritismo está voltado para ajudar o indivíduo chamado medroso. Tem gente que às vezes fala, o indivíduo, aquele menino, aquela menina é extremamente tímido, até na hora de falar em público. Será que é timidez? Será que não é medo? E a gente sabe que o medo, ele vai galgando volume até chegar no pânico. E aí o indivíduo adoece, inclusive a parte psíquica. É sério, gente, é grave. Portanto, quando a gente perceber que algum amigo, algum familiar está nessa situação, se ele não tem coragem de expor, é a nossa hora de fazer o nosso trabalho. É a nossa hora de estender a mão e dizer, vem, que eu ajudo. A gente pode, junto, procurar o caminho da libertação. Porque a gente tem que se libertar disso administrando da melhor maneira possível. E para concluir isso, eu tirei, gente, toda essa palestra eu tirei de um livro. Ele tem um nome, ele chama assim, ó, um modo de entender uma nova forma de viver. Foi ditado por Hamed. E quem psicografou foi Francisco do Espírito Santo Neto. É um livro tão facinho, são cada situações que tem 1 a 2 páginas. Né? E daquela ideia eu pesquisei e consegui achar esse montante que o Espiritismo traz para o socorro do indivíduo que está adoentado através do medo. Mas a conclusão eu gostaria de ler para vocês de Hamed, como é que ele vê essa situação. E ele diz assim, podemos concluir que os medos edificam altos muros ao nosso discernimento, impedindo análises, reflexões, impedindo soluções no nosso dia a dia, nos deixando sem condições de tomar atitudes em relação à vida. E além disso, é um grande gerador de bloqueios, causando perdas de novas oportunidades de aprendizado e de crescimento espiritual. Podemos afirmar que existem infinitos medos, mas também infinitas maneiras de administrá-los. Portanto, o medo tem que ser reconhecido, analisado racionalmente e ser principalmente aceito como parte da estrutura emocional do ser humano. Não tem que esconder, tem que botar para fora. No Espiritismo encontramos ferramentas essenciais e técnicas sensatas para que aprendamos a utilizar o medo na proporção certa e apropriada diante de cada fato ou acontecimento que tivermos que enfrentar. E nunca podemos esquecer que se Deus está conosco, quem está contra nós? Pegando todo o fio da meada, anjo da guarda, fé, oração, a perseverança e socorro. Não vivemos sozinhos, necessitamos do ombro amigo,
necessitamos da palavra de direcionamento, necessitamos de toda essa equipe da casa que se prepara, se montam, esperando cada um de vocês para quando adentram nas câmaras de passe, manipular os chakras, os plexos, reorganizar todo esse organismo material e espiritual para que possamos fazer a nossa trajetória de vida ligada com o plano espiritual. Então, meu recado de hoje era esse. Antes, os pais que têm criança, a evangelização é para subir lá que a orientadora quer falar com vocês. Tá? O Paulinho mandou dar recado. É isso, Paulinho? Então, agora que vocês adentrem a sala, se coloquem na posição de recebimento e permitam que toda essa equipe que está lá dentro se preparando, deposite em vocês todos os melhores fluidos de energia para que vocês possam ter mais uma semana de paz e de tranquilidade. Que Jesus os abençoe. Obrigada.